porque o nosso planeta grita por socorro. Eu, às vezes, costumo falar que falar de sustentabilidade é muito legal, mas a gente precisa ir além disso, a gente precisa ter um planeta sustentável. Nesse momento, a gente precisa recuperar o nosso planeta. O tema que o professor Mallory vai falar para nós agora, eu acho fundamental, principalmente nós que, nessa matéria, muitos de nós somos mais leigos, né? Mas a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no nosso planeta. A natureza sabe, a natureza tem seus controles. Se o homem interferir de forma danosa, o planeta não vai chegar, não vai ter uma vida muito longa, né? Eu vou pedir que cada um dos palestrantes, primeiro vai ser o professor Mallory, depois o Guilherme Pereira vai falar, e depois Bruno Rodrigues. E aí eu vou pedir que cada um, ao começar a falar, faça a sua apresentação, ok? Aos participantes interessados do tema, com grande satisfação que participo desse encontro e posso dizer que o professor Mallory é professor da UFRJ, no Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, IMPG, e sou lotado no Departamento de Virologia, né? E por um acaso, do acaso, nessa rota da vida, eu entrei para o mundo das macroalgas. E esse mundo é realmente fascinante. E como o professor Adolfo acabou de mencionar, as macroalgas se apresentam como um verdadeiro salvador do planeta, ou da humanidade como um todo. Porque a humanidade tem que evoluir para a agricultura marinha. E a agricultura marinha espera as ações humanas para contribuir para a evolução e recuperação do nosso planeta. Nosso no enterro, porque, na verdade, esse planeta pertence aos micróbios. Aí está o tema da apresentação, que constitui uma narrativa sobre a compreensão das macroalgas, como esses seres de ambiente marinho podem contribuir para o sequestro de carbono do planeta, na atmosfera, e também como esses produtos algáceos podem ser utilizados em uma biorefinaria para gerar subprodutos que atendem à humanidade de uma forma geral, contínua e no dia a dia. Então, eu dividi a apresentação em tópicos ou objetivos, e dentre o objetivo 1 é fazer a compreensão do que são macroalgas no ambiente e da ficoeconomia. Esse termo ficoeconomia é aplicado justamente às ações de âmbito econômicas que fazem parte do uso e propagação e comercialização de macroalgas. No ambiente normal, as macroalgas aparecem para nós brasileiros, aparecem assim, ó. Essa é uma compreensão, pelo menos para quem já foi a uma praia do Nordeste, ver que a areia está cheia de limo, de sargassos, né? E esses sargassos têm, quando secam, um cheiro desagradável, uma podridão estupenda, e também o incômodo das pessoas que vão se banhar, porque fica entranhando nas pernas, eles chamam de cisco do mar, e assim é que nós conhecemos a ideia mais geral de macroalgas. Macroalgas como sargaço que aparece espontaneamente como matéria arribada nas praias. Dentre esses sargassos, talvez a compreensão melhor seja quando nós fazemos menção ao Mar do Sargaço. Esse Mar do Sargaço é uma área onde proliferam algas, macroalgas flutuantes e que ocupam essa região toda aí delimitada em cores
da região do Oceano Atlântico, né? Que se supõe que seja consequência da riqueza de nutrientes que são fornecidos tanto pelo Rio Amazonas como o Rio Congo. Então, na África fornecendo pelo Rio Congo, a América do Sul fornecendo pelo Rio Amazonas, e essas algas proliferam num ambiente chamado Mar de Sargaço, que geram inconvenientes, tal como, professor, são as praias de Cancún, a praia do México, ou mesmo outras áreas do Caribe, onde, de épocas em épocas, toda a praia que era de valor econômico e turístico altamente proveitoso se transforma num lixo e de um odor de cemitério, tá? Coisa de defunto ou corpos em decomposição. Então, esse é o panorama que nós temos do planeta quando se refere a macroalgas, tá? Mas existe um tipo de macroalga que é cultivado de forma racional e econômica, atualmente em 38 países, que fornecem produtos para uso industrial bem diversos. Essas macroalgas têm esse formato que vocês veem aí, cores bem variadas, ou seja, tem uma diversidade de cor, e o nome da espécie, eu preciso que vocês guardem isso da memória, porque futuramente, tenho certeza, todos vão entender e rever e observar e ler coisas sobre Capaficus alvarez. Essa é uma rama que está sendo cultivada no Rio de Janeiro, na região do Itacuruçá, e que tem esse aspecto bonito, né? Essa coisa frondosa. Então, essas macroalgas são os seres fotossintetizantes mais eficientes do planeta e que pode ser cultivada com tecnologias conforme mostrado aí. Você tem uma rede de malha, você pega os talos, vai fazendo uma linguiça, e essa linguiça vai ser fixada de forma flutuante na superfície de uma área marinha. A instalação da estrutura flutuante normalmente pode ser feita com canos de PVC e as cordas amarradas desse jeito, onde você tem ideia de como vai ser a fazenda que esteja destinada ao plantio desse tipo de macroalgas. Obviamente que não é somente plantar, tem que fazer a manutenção. Isso envolve trabalhos, e trabalhos no mar tem uma característica: ninguém vai ao escritório quando quer, vai quando as condições climáticas permitem, né? Então, tem essa saliência aí para ser destacada. Então, esses cultivos, uma vez plantados, podem se apresentar como essa panorâmica que vocês veem aí com a imagem de drone, onde você tem os canteiros que foram plantados a cada dia, em dias sequenciados, para dar uma biomassa permanente, né, acima daquelas pessoas que vão fazer uso comercial desse material. Então, as ramas são plantadas e podem ser plantadas em canteiros flutuantes e pode ser plantada em sequência diária para que todo dia você plante e todo dia você possa colher. Mas esse plantio em áreas bem abrigadas, que protege a natureza e protege aos plantadores, facilitando o cultivo, elas também são motivos de uso por visitas por predadores. E esses predadores fazem com que o cultivo daquele jeito em balsas flutuantes agora precisa ser feita em gaiolas para evitar que tartarugas ou peixes herbívoros dizimem toda a produção que foi plantada, né? Então, é uma coisa. Agora, nesse slide tem um destaque que vocês veem aí que os ramos dessas macroalgas da espécie Capaficus alvarez,
ela tem uma plasticidade, a cor muda de acordo com as condições da tonalidade da água onde ela está sendo cultivada. Então, vocês veem aí que os brotinhos, uma hora de uma cor, outra hora passa para outra. Aqui vocês veem com mais detalhe que essas algas são de tonalidade versátil. Essa versatilidade se dá justamente quando elas estão sendo cultivadas em diferentes ambientes aquáticos. Esse aí de Florianópolis, mas esses diferentes ambientes aquáticos podem ser não só o ambiente marinho puro, como um todo, mas também em tanques de camarões, onde o ambiente onde esses camarões estão sendo criados seja um ambiente de água salgada, que tenha semelhança às condições do ambiente marinho. Então, aqui no Vietnã, cultivo de camarões lá no Equador, então é assim que fica as condições onde essas macroalgas podem ser cultivadas. Aparece o termo o ser fotossintetizante mais eficiente do planeta. Então, capa fixa aparece, é um ser fotossintetizante que dispõe de todos os plásticos que fazem absorção de luz para transformar o fenômeno de fotossíntese. Ou seja, é um ser que gera oxigênio com grande intensidade e que, portanto, também se faz fotossíntese, sequestra gás carbônico com grande intensidade. Né? Então, esses pigmentos dão à capa ficus alvareze o título de ser fotossintetizante mais eficiente do planeta. E esse tipo de macroalga foi desenvolvido no final da década de 60 para ser cultivada em ambientes tropicais. Né? Nesses ambientes tropicais, o crescimento desse tipo de macroalga é muito intenso, porque elas precisam de luz, elas precisam de gás carbônico e da água do mar em movimento. E, em sendo algas de clima puramente tropical ou de ambiente equatorial, o crescimento do maior nível de iluminação solar faz com que elas cresçam mais rápido. Mas, como vocês veem aí nessa figura, o que nós temos é que a Indonésia é o país atualmente que detém o título de maior produtor de macroalgas da espécie Capa-Figus para o uso comercial. Né? E nós, com uma costa de 7.387 quilômetros, temos uma região situada basicamente em posição equivalente à do planeta em relação ao Equador da Indonésia. Então, parece que o Brasil tem uma área, uma região litorânea bem propícia para esse tipo de macroalgas. Onde esses macroalgas podem crescer, se desenvolver é justamente como mostra esse slide com uma seta vermelha, que elas são exigentes no que diz respeito à qualidade da água onde ela está sendo cultivada. Então, a salinidade, a característica da água do mar, na proporção de 30 a 35 partes por litro de água, né? 30 a 35 de sais da salinidade na água faz com que elas proliferem de forma exuberante. Fora dessas condições, elas também conseguem se desenvolver, porém, face ao estresse não desejado, o rendimento é menor. E aí, no Brasil, a história de Capa-Figus alvareze começa com a introdução trazido para o Brasil pelo professor Edson de Paula da USP, e nas análises que fez, quando plantou essas ramas na área de Ubatuba, ou seja, na região subtropical, conseguiu obter taxa de crescimento de biomassa da ordem de 10,7% ao dia, ou seja, reforçando
aquele aspecto que eu falei anteriormente. Em região não equatorial, mesmo em região não equatorial, esse tipo de macroalga consegue, dependendo das condições de salinidade e luminosidade, atingir a marca de pelo menos 10% ao dia. Tá? Não existe investimento na natureza que dê um rendimento como esse. Então, de muitas vezes, essa macroalgas tem sido usada como ferramenta para a obtenção de lucro empresarial, desde que de forma racional. Em sendo o ser fotossintetizante mais eficiente do planeta, é óbvio que fazer sequestro de carbono é uma atividade que pode ser muito bem atribuída às macroalgas como um todo, e particularmente esse artigo aí publicado mostra como as macroalgas no ambiente marinho pode fazer sequestro de carbono. O próximo slide me dá exatamente como usar a Capa-Ficus alvareze para captura de carbono, né? E aí está o link onde isso pode ser acontecido. Essa é, vamos dizer assim, o panorama das macroalgas da ficocultura usado para sequestro de carbono e caracterizado como uma ferramenta das mais eficientes. E corroborando a que eu falei, em Santa Catarina, Florianópolis particularmente, uma área onde tem sido feito cultivo de capa-fixa alvareze, que é subsidiada ou coordenada pela EPAG, que é a Agência de Agricultura do Estado, mostra que capa-fixa alvareze em Florianópolis pode, no ano, sequestrar 2.569 toneladas de carbono em Florianópolis, ou seja, numa área que está fora, bem afastada da região que é mais propícia para cultivo dessa espécie de alga. E quando se fala em sequestro de carbono, eu gostaria que vocês gravassem essa unidade mantenedora de carbono sequestrável, o MCS. Essa sigla diz que as pessoas podem, empresas, né, de pessoas que têm consciência e que faz estudo da pegada de carbono, podem pagar para uma cooperativa produtora de macroalgas dessa espécie para fazer a compensação do carbono. E em fazendo isso, se estabelece o estado de consórcio simbiótico, ou seja, a empresa faz a pegada de carbono, a cooperativa mantém o carbono sequestrado nessa unidade mantenedora, e assim a UFRJ, há muito tempo, logo no começo do Proalga, estabeleceu a ideia de fornecer o selo de empresa de selo verde para aquelas que paguem para a cooperativa fazer a manutenção do carbono, que essas próprias empresas fazem a emissão. E assim atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fazendo com que, quanto mais macroalgas dessa espécie for plantada, mais carbono vai ser mantido fora do ambiente atmosférico. Tá? E, como terceiro objetivo, é a aplicação dos princípios da ficonomia como justificativa para a instalação de biorefinarias sustentáveis, ou seja, biorefinarias sustentáveis, entendendo como aquelas que fazem o processo de matéria-prima, transforma em subprodutos e o resultado de todo o procedimento é lixo zero. Então, faz com que essa apresentação relacionada às macroalgas faça-se bem conveniente para essa semana que está sendo agora iniciada pela organização do professor Adolfo. Para vocês terem uma ideia, o termo ficoeconomia
foi criado, foi desenvolvido, estabelecido, justamente em função da alta rentabilidade que tem as atividades de cultivo dessas macroalgas, e que tudo isso foi centrado, como está aí no texto, que vocês podem ler de forma mais tranquila após a apresentação, vendo esses slides, que a espécie Capafix ovarese é a forma que manteve como monocultura de algas, né, a produção de biomassa, e essa biomassa em canteiros flutuantes, fornece produtos tanto para uso humano, uso animal, uso vegetal e uma série de subprodutos industriais. Então, essa economia pode ser desenvolvida, pode ser incentivada a partir do ambiente marinho. Então, as pessoas que habitam ou que residem em áreas litorâneas propícias ao cultivo têm chance de terem um rendimento e um engrandecimento socioeconômico bem vantajoso. Né? Para vocês terem uma ideia, então, 1 tonelada de biomassa fresca, aquelas ramas frescas tiradas do mar, cada tonelada pode fornecer 8 litros de um suco bioestimulante e pode ser usado para uso agrícola ou pecuário. E dessa tonelada sobra 200 quilos, que é uma massa úmida, contendo um produto muito utilizado na culinária, na indústria cosmética e de alimentos e cosméticos e farmacêutica, que é a carragenana, outra palavra que vocês provavelmente vão perceber que esses produtos existem no cotidiano de cada um de vocês. Como eu disse, no cotidiano de cada um de nós, acordamos o dia, vamos escovar os dentes e vocês vão ver que, entre todas as coisas, aparece assim, outras aplicações industriais, onde tem carragena? Na pasta de dente. Então você começa o dia e termina o dia com macroalgas na boca. Tá? A propósito, esse termo, com algas na boca, foi o título de uma reportagem que um professor amigo meu da UFRN escreveu, o professor Antônio Cortes, do Departamento de Economia. Tá? Então, as macroalgas estão no nosso cotidiano e nesses produtos com os quais nós convivemos durante o dia. E aquele suco, aqueles 800 litros de suco que você tem disponível, a composição química mostra que é rico em sais minerais, principalmente os micronutrientes ou microminerais, como zinco, cobre, molibdênio, né? Esses elementos são no corpo humano ou no corpo dos animais e das plantas exatamente quem define o estado de saúde e de doença. Ou seja, nosso corpo está equilibrado quando a concentração desses micronutrientes estão estáveis ou reguladas. Quando desorganizado, aparecem distúrbios corporais. Dentre esses distúrbios corporais, talvez o mais marcante e reconhecido são aquelas pessoas que, quando passam da fase de infância para a adolescência, começam a apresentar espinhas no rosto. Normalmente é fruto de uma dieta pobre em zinco. Para vocês terem uma ideia, pelo menos 70% das pessoas que são portadoras de espinha durante a adolescência, se tivessem ou tomassem zinco na dieta, né, as enzimas que destroem as bactérias passariam a funcionar de forma regular e as pessoas apareceriam com o rosto normal. Então, fica, então, a mensagem. Para os adolescentes com espinha, em 70% das situações, você pode resolver o problema com a adição de zinco na dieta. Né?
Se vocês olharem nesse quadro, a concentração de potássio varia em um percentual de 1,6 a 2,1%. E fazendo uma média, né, uma moda do processo, na maioria das vezes, a gente pode dizer que chega a 2%. Então, em cada 100 ml desse suco dessa alga, daqueles 800 litros de uma tonelada, existe 2 gramas de potássio. Tá? Então, vamos para o próximo e ver como esse suco pode ser utilizado. Na fitoeconomia, esse suco pode ser vendido. Na Índia, por exemplo, um frasco com 250 ml está sendo vendido em reais, equivalente a R$ 18. Né? Ou seja, 18 vezes 4, né? Vai dar R$ 72 um litro desse produto na Índia. Né? Aqui no Brasil, pouquíssimos produtores conseguem fazer essa revenda direta. E quando a gente vai na literatura internacional e pergunta como usar extrato de macroalgas na agricultura, esse link que eu passo para vocês aparece com uma indicação do tipo de lavoura, que tipo de aplicação e que estágio de desenvolvimento da lavoura deve ser aplicado. Os resultados dessas aplicações em locais onde já faz uso desses produtos, com destaque para a região do Rio, do Vale do São Francisco, onde tem várias fazendas, várias empresas de agronegócio. Na plantação de uva, quando é feito a pulverização das plantas com esse suco de macroalga, o resultado, segundo o link dessa empresa aí, assegura que o produtor vai ter uma produção de 4 toneladas de fruto a mais por hectare nas plantações de uva. Já nas plantações de manga, o registro chega a pelo menos 9 toneladas a mais do fruto, que significa fruto de maior tamanho, fruto mais doce e fruto com maior potencial de conservação. Então, parece uma dádiva divina a produção de frutas alimentícias, né, para atender o comércio do agronegócio e a ficocultura ou das macroalgas feitas no ambiente marinho. O casamento, esses dois, a sintonia entre dessas duas atividades, fornecem uma condição de boas vantagens agrícolas e também pecuárias. Como eu falei, se cada tonelada de macroalgas tem 800 litros disso e cada litro contém 20 gramas de potássio, fazendo uma extrapolação do processo e considerando que cada hectare de canteiro plantado, não é hectare ocupado, canteiros, metros quadrados de canteiros plantados. Quando chega a 1 hectare de canteiro plantados, a gente tem indícios de que a produtividade chega a 3.000 toneladas de macroalga cava-fixa em condições especiais de ambiente propício. E assim, podemos dizer que cada hectare por ano pode gerar 48 toneladas de potássio no mercado nacional. E fazendo outra extrapolação ainda, mega extrapolação, a gente pode dizer que no dia que o Brasil plantar esse tipo de macroalgas,
ocupando 250 mil hectares. No ano, vai produzir 12 bilhões de toneladas de potássio. Essa parece ser o número que atende exatamente às condições que mostra o slide seguinte. Embora o Brasil seja um país altamente conhecido como celeiro da humanidade, produtor de alimentos, exportador de alimentos, essa, esse link que está aí demonstrado e a ilustração nos indica que, desde 2006 até o próximo ano, nós somos reconhecidamente um país que, embora seja agrícola e produtor de alimentos e conhecido como celeiro da humanidade, nós temos uma deficiência de fertilizantes. Dentre os fertilizantes de cunho geral, o fósforo, o nitrogênio e o potássio, no potássio nós somos os mais dependentes e que a estrutura publicada, difundida do mundo inteiro do ambiente comercial, afirma que nós somos um país que dependemos 95% de potássio importado para manter a lavoura e a pecuária. Tá? Embora o agronegócio seja o segmento que mais benefícios econômicos traz para o nosso país. Essa situação faz com que nós sejamos dependentes, e esse é crítico, por quê? Os produtores, os fornecedores, sabendo dessa deficiência brasileira, geralmente aumenta o preço e a gente fica com um lucro reduzido. Tá? No âmbito agrícola, tem a situação benéfica. No grupo de pecuária, a situação não é diferente. Né? A Austrália é o país onde essa atividade de macroalgas, produtos de macroalgas e a pecuária tem o maior desenvolvimento e maior compreensão e aplicações, e como usar esses produtos no âmbito veterinário ou pecuário. Nesse slide aí, nos diz qual é a proporção a ser adicionada às rações dos animais para conseguir maior produtividade de peso, maior ganho, maior produção de leite, ovos e assim por diante. Inclusive criação de camarão e de forma muito intensa e profícua quando aplicado às criações de abelha. Né? Abelhas alimentadas com esse suco não fogem durante a época de estiagem. E quando as chuvas voltam, as colmeias já estão no mesmo local, garantindo uma produção de mel muito maior, ou então um maior potencial de fertilização ou fecundação de plantas com o uso das abelhas. Né? Então, a polinização fica mais acentuada quando as abelhas já estão nos locais onde elas vão trabalhar nas próximas safras. E aí, o preço do material por litro da coisa uso animal também fica nesse índice de valores, né? Considerando a produtividade. É óbvio que quanto maior for a produção desses substratos, esse preço tende a cair. Então, supostamente, nós ainda entraremos no mercado com macroalgas da espécie Capafix alvarezi, fazendo extratos para uso animal ou agrícola com preços razoáveis de lucratividade. Esse é só para vocês terem uma panorâmica da situação de como vale esses bioestimulantes de macroalgas no mercado, esse mercado futuro mostrando uma taxa de crescimento anual de 11, praticamente 7%, né? E que se supõe que os dados que a gente tenha em 2004 um comércio
de 4,03 bilhões de dólares e que em 2032, ou seja, 8 anos depois, nós tenhamos a faixa dos 9,75 bilhões. Não são palavras minhas, é desse veículo de informações econômicas de conceito A no nível mundial, tá? E aí, quando a gente examina em pormenores as características dos componentes presentes nas macroalgas da espécie Capra-Fix alvarezi, chama a atenção os produtos que são usados como pigmentos para uso alimentício. Por quê? Muitos dos alimentos que nós consumimos estão ricos em pigmentos, porém artificiais, ou até mesmo aroma semelhante ao natural, ou seja, tudo produto artificiais. Entendo produtos, pigmentos naturais, esse mercado se abre como uma nova faceta promissora para o uso das macroalgas. Para vocês terem uma ideia, esses números aí parecem insignificantes, porque é tudo assim. Miligrama por grama de massa fresca. Miligramas por grama de massa fresca. Então, se eu fizer uma correlação proporcional, eu posso dizer gramas por quilo de rama de massa fresca. Ora, esses valores de miligramas, se eu fizer 1 quilo, se eu estiver trabalhando com 1 quilo, esses números marcados com esses círculos azuis e vermelhos, eles multiplicaria, a vírgula seria deslocada para a direita e nós teríamos, então, 238 miligramas de ficoeritrina. E nas ramas de cor verde, nós teríamos 195 miligramas de ficocianina. Isso é uma motivação para que vocês examinem quanto vale esses produtos atualmente, porque é um produto que não está sendo manufaturado de forma intensa. Então, se vocês quiserem comprar 1 miligrama de ficoeritrina, o preço que nós estamos tendo que pagar é esse aí, porque é o que está sendo fornecido. A ficocianina, o azul, está mais caro ainda. 1 miligrama, R$ 2.008. Volta 2 aí, professor, para voltar àquela tabela. Olha aí, ó. Cada grama tem 0,26. 20,32. Cada quilo tem 238 gramas de ficoeritrina e 195 miligramas de ficocianinas. Tá? Então, voltando, esses preços, obviamente, justificam a necessidade de ter a matéria-prima processada numa biorefinaria. Biorefinaria essa que atende produtos alimentícios, produtos químicos, biocombustíveis, biomateriais e que tem a vantagem de máxima de ter esse fator E, o fator E, que é aquele que fala a relação entre a biomassa que entra para ser processada e a biomassa que sai sobre produtos, quando os dois valores se igualam, o produto é zero. Então, as biorefinarias de macroalgas garantem um estado de resíduo zero, professor. E aí, as demonstrações que já estão sugeridas na literatura, fazer com que as macroalgas possam ser processadas, visando a obtenção de diferentes subprodutos, cada um com valor agregado significativo,
E esse esquema, apenas de forma escrita, pode ser visto de forma mais ilustrada. Passa a próxima, professor. Quando você examina essas condições, seguindo essas setas, você vai ver que o resíduo é zero. Né? Então, nós temos nas biorefinarias de macroalga a condição de fazer com que a massa que entra, toda ela é processada, deixando subprodutos e nada de resíduos. Isso é o lixo zero. E aí, como participante do programa ProAlga da UFRJ, a proposta das biorefinarias com capa fixa alvarese, atendendo àquela demanda dos princípios da ficonomia, é que as macroalgas podem ser usadas para capturar gás carbônico, despoluir corpos d'água, porque ela gera tanto oxigênio que quanto mais oxigênio existir na água, maior produção, maior proliferação de seres microbianos que dependem de oxigênio. E esses seres microbianos que dependem de oxigênio são aqueles que são utilizados nas estações de tratamento de esgoto para limpar a água. Então, as macroalgas permitem que, onde elas estiverem sendo cultivadas, o ambiente possa ficar cada vez mais limpo ou despoluído. Né? Assim como a biomassa disponível pode ser utilizada para a obtenção desse conjunto de elementos que estão aí representados, pigmentos, vitaminas, sais minerais, e o que sobrar de tudo, a gente pode fazer hidrólise dos polímeros e usar para fermentação microbiana. E foi justamente em função dessas fermentações microbianas que, no Instituto de Microbiologia, um dia, junto com o professor Alan Norton e um grupo de professores da Escola de Química e do Instituto de Química, a UFRJ fez uma patente de cunho nacional e internacional para a produção de etanol de segunda geração, usando como biomassa os produtos das macroalgas, particularmente da Capafix alvarez. E assim, eu encerro dizendo que, com essa fotografia aí do lado, se vocês olharem o detalhe que tem embaixo, isso são ramas de Capaficus alvarezes, servidas da culinária como ramas à milanesa, ou seja, Capaficus à milanesa. Tem um gostinho levemente salgado, tem um gostinho levemente de peixe ou de maresia e um aspecto que parece a batata frita. Recomendo, porque, além disso, tem os nutrientes, os micronutrientes e as vitaminas que favorecem a rentabilidade de saúde para o corpo. Tá? Então, deixo aí a minha forma de contato, telefone do WhatsApp, o e-mail, e informar que em 2024 nossa universidade completou 104 anos. Então, nós temos a universidade mais antiga do Brasil. Embora saibamos que em outros locais, como principalmente na China, tem registro de universidade 2.800 anos antes de Cristo. Então, nós estamos avançando. Obrigado pela atenção, professores. Professor, eu estou aqui, vou lhe dizer, nossa, estou ainda digerindo as informações. E falo Não tem principalmente. problema, professor, vai ficar gravado. É, não, e principalmente para os jovens que estão aqui, né? Muita informação científica. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, que até o Nélio estava comentando aqui, a falta de informação, né? Da socialização da informação para todos nós, não só cientistas, nós que votamos, que labutamos, nós que vivemos nesse país, é fundamental para que a gente saiba fazer escolhas, né? Escolhas, e outras coisas mais. Mas aí, olha que coisa importante. Pelo que o senhor falou, essa alga,
ajuda a Peraí, capturar o CO2. fala assim, ó, fala assim, essa espécie de alga fica mais Tá chique. bom. Essa espécie de alga, um pouco de humor é bom. Essa espécie de alga, ela captura CO2, o que nos ajuda com a camada de ozônio e outras coisas mais, né? O equilíbrio ecológico da Terra, maravilhoso. E ela também pode ser fonte de riqueza, de economia, né? Economia circulante, com lixo zero. Caramba, a quem interessa que isso não acontece? Que isso não venha acontecendo, né? Isso fica para um próximo capítulo que a gente pode debater. Esse é tenebroso. Então, nesse momento, eu vou convidar para estar conosco aqui Guilherme Pereira, lá de Vitória, do Instituto Arandu, né? Ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho da proposta dele, que nós vimos num bate-papo que tivemos prévio, e tem uma certa sintonia com o que foi apresentado até agora para nós. Muito obrigado aí, Adolfo, nosso embaixador do Lixo Zero, pelo convite para estar nesse grupo aqui. E a minha participação aqui vai ser rápida, né? Quero falar apenas da minha ligação superficial, digamos assim, ou recente com esse tema dos oceanos. Eu sou economista, fui professor aqui na universidade, no departamento de economia. Hoje dirijo uma ICT, vou falar primeiro um pouquinho da ICT, que é o Instituto Arandu, que o Adolfo mencionou. A ICT é uma organização de natureza definida no marco legal da inovação, e no nosso caso nós estamos voltados para a gestão de projetos de pesquisa, inovação, desenvolvimento de tecnologia, divulgação científica e assim por diante. E nesse instituto nós elegemos alguns temas para trabalhar prioritariamente na busca e na gestão de projetos de pesquisa. Um deles é ciência e tecnologia para os oceanos, que é o que chamou a atenção do Adolfo para me convidar a estar aqui. Enfim, outros temas que não vêm muito ao caso, vamos economizar tempo. E um dos trabalhos nessa temática é um evento que está sendo construído, já ganhou o nome de Viva o Oceano, e a proposta desse evento é aproximar, né, os pesquisadores, como o professor Maulori aí, ou como o Pereira Filho aí presente, enfim, pesquisadores dessa área, da biologia, da oceanografia, da economia do mar, enfim, aproximar os economistas também, no sentido de que o desenvolvimento regional, toda a discussão de desenvolvimento regional, não só no Brasil, mas em vários outros lugares, ela acaba se concentrando no território terra fixa, né? E assim, e eu acho que a discussão do desenvolvimento regional pode incorporar o território marítimo, né, correspondente, né? Por exemplo, os estados e as regiões costeiras, ou talvez mesmo os estados interiores, não considerem devidamente o potencial da água na discussão do PIB, na discussão do desenvolvimento regional, na discussão da distribuição nacionalmente da renda, né? Tem muita discussão sobre a distribuição de renda entre Nordeste, Sul, Sudeste, mas elas não levam em conta o que se produz em água, geralmente. Então, enfim, eu acho que sobre vários aspectos aí, e de pesquisa de universidade, aproximar essas pesquisas, aproximar esses pesquisadores
com o setor empresarial e com a sociedade de uma maneira geral, né? No fundo, na expectativa. E a gente sabe também da importância do mar para a questão climática e também sobre as questões negativas, né, que é a questão do lixo que não é zero no mar, que precisa se tornar lixo zero no mar. Enfim, há várias questões que precisamos de preservar, né, de ter essa discussão, de preservar isso. Já estragou, o ser humano já estragou muito a terra firme, né? Agora é preciso de ter uma atenção diferente. Eu acho que eu sei que muitos vão dizer que já não é mais tempo, já perdemos essa briga, mas no fundo eu sou esperançoso e acho que ainda é tempo, pelo menos, de não estragar tanto o mar como a gente já estragou a terra, né? Então, assim, eu acho que essa ideia de aproximar academia e sociedade de uma maneira geral, empresários e as pessoas que são interessadas em aproveitar o recurso do mar, ter esse viés de mostrar também o outro lado que nós precisamos de preservar essas áreas todas. Enfim, então esse evento vai acontecer na segunda quinzena de maio e a gente vai ter a oportunidade aí de divulgar e convidar todos vocês. Aliás, já estão convidados, talvez se alguém tiver interesse em apresentar algum trabalho ou participar de alguma coisa. A gente vai ter um ambiente de debate, discussão, etc. Mas vamos ter também um ambiente de apresentação de tecnologias e empresas, de uma maneira geral, que produzem tecnologia para as atividades no mar, desde construção naval, exploração mineral, produção de alimentos, lazer, turismo, tudo isso tem a oportunidade de debater e a gente tem a oportunidade de estar junto, conhecendo o que há de pesquisa e estudos nas universidades e tomando consciência dessa necessidade de um cuidado diferente daqui para frente com o mar, com os oceanos. É isso, muito obrigado e espero vê-los em maio de novo. Olha, eu vou aproveitar e agradecer o Guilherme. De novo, né? O professor Mallory falou, o Guilherme falou. Se a gente trabalhar junto pela preservação do planeta, que é o que a gente tem que fazer agora, cada um de nós. É o lixo que você usa, é o copo de plástico que você deixa de usar. Cada coisa que a gente fizer pelo planeta agora, por menor que seja, na soma, aqueles miligramas, professor Mauro, que vão virar toneladas, vão virar dólares, vão virar riqueza. Então, nós precisamos agora, a Semana do Lixo Zero é para isso. Nós precisamos agora tomar consciência e mudar um comportamento. Se cada um mudar um comportamento a partir de amanhã, a partir de hoje, deixa para amanhã não, já é excelente. Eu vou dizer para vocês que o nível desse encontro, na minha avaliação, muito bom e não terminou. E eu já queria fazer uma ponte, que eu estou vendo gente aqui, ó, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, participando, coisa linda, né? Eu não deu tempo de olhar tudo aqui, mas agradeço a todos os presentes e dizer para vocês que aqui, enquanto vocês estão falando, já veio mensagem para mim, inspiradas pelas falas de pessoas, trabalhadores na área científica, na área das artes, oferecendo para compartilhar conosco suas criações. Então, eu anuncio para vocês que brevemente a gente vai estar retomando um evento da Community, se chama Quinta Essencial. Então, logicamente, é numa quinta-feira, neste mesmo horário, e a gente vai convidar várias pessoas do Brasil inteiro para falarem de temas, alguns sugeridos por vocês e outros dos parceiros que estão chegando aqui. Então, olha só, aguardem, agora é Semana Lixo Zero. Então, vou passar a palavra agora, agradeço o Guilherme pela presença, a gente vai estar junto lá em maio, se Deus quiser, estarei lá em Vitória, no lançamento. Acho que vai ter mais gente por aqui interessada em estar presente, né?
Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai falar de uma coisa muito interessante para todo mundo que trabalha com eventos, que trabalha com o terceiro setor, uma coisa muito interessante. Então, eu deixei para o finalzinho. Bom, primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar ao lado de pessoas tão experientes e com tanto conteúdo dentro desse meio. E é engraçado como a gente vai conectando as pessoas e cada vez mais as coisas vão fazendo sentido. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Bruno Rodrigues, tenho a graduação em Engenharia Civil. Sou graduado também em administração, sou embaixador Lixo Zero, sou membro na Comissão Especial de Sustentabilidade do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro e sou fundador do Ecovantagens, como o Adolfo citou. Primeiro, gostaria de parabenizar aqui as apresentações. O professor Mallory foi fantástico, trouxe informações riquíssimas, que inclusive já foi citado no chat. Eu acho que realmente a gente tem não só o dever e a obrigação de difundir cada vez mais esse tipo de informação. Eu, assim, tô realmente encantado com alguns números e alguns resultados. Eles remetem muito à realidade do que a gente precisa para transformar o nosso planeta. E a gente tem uma relação muito direta com o trabalho das algas. Me perdoa, professor, se eu tiver, e me corrija se eu estiver errado, por gentileza, mas a relação da compostagem junto aos resíduos orgânicos é muito semelhante na parte de sequestro de carbono do que as algas fazem, mas as algas extremamente potencializadas. Então, assim, realmente é um trabalho que a gente precisa repensar e entender o quanto dessa economia circular que ela mesma propõe, ela pode enriquecer não só os pequenos produtores, que eu acho que isso tem uma condição de ser feito em pequenas escalas. Mas aí, como o Adolfo falou, fica para um próximo capítulo, que eu acho que esse assunto rende bastante. Enquanto embaixador Lixo Zero, eu gostaria só de trazer à tona que o conceito Lixo Zero, ele vem de encontro justamente na gestão de resíduos, aonde nós temos como premissa a otimização máxima dos materiais e dos resíduos que são gerados, aonde a gente entende que 90%, pelo menos, pode ser e deve ser desviado do aterro sanitário. E isso promovendo a economia circular e a eficiência de todos os materiais. E aí, pensando sempre nessas condições, a gente sempre atuando dentro do mercado do meio ambiente, de sustentabilidade, a gente sempre está promovendo a educação ambiental. E aí, quando a gente fala de educação ambiental, as ações, elas são extremamente importantes. Muitas das pessoas se enganam achando que vamos fazer uma campanha de ação ambiental e educação ambiental tem que ser lá nas criancinhas. Não, além das crianças, a gente tem que agir no hoje. É como o Adolfo até colocou agora há pouco, não vamos deixar para amanhã. A gente precisa resolver o problema de hoje. O planeta, a celebre frase que a gente tem que pensar no agora, porque não tem como jogar fora, porque não tem fora. A gente não tem planeta B, a gente não tem um plano B. E em umas discussões recentes, né, por conta da proximidade da Semana Lixo Zero, uma coisa veio muito forte em relação a gente falar de que nós estamos destruindo o planeta. Né? As pessoas estão, olha, essa crise climática, a gente está destruindo o planeta. As pessoas têm que entender o seguinte: o planeta é planeta desde que tudo isso existe. Ele já foi bola de fogo, ele já foi bola de água, ele já foi gelo. A gente está acabando não com o planeta, a gente está acabando com as condições de vida humana na Terra. Então, assim, é uma concepção muito a fundo que a gente entra num contexto tão filosófico que a gente traz um pouco dessas condicionantes de como a gente vai tratar isso pensando em educação ambiental. E aí o Ecovantagens, ele é um clube de assinaturas ambientais que ele promove as ações ambientais de que forma? Todas aquelas pessoas que querem se engajar, fazer de alguma maneira uma ação ambiental, a gente entra colaborando, orientando, financiando, em muitas das vezes, aonde nós temos as condições de linkar quem está querendo fazer com as atitudes de fato, beneficiando a todos.
E aí, nesse sentido, a gente tem essa conexão entre as pessoas e aí a gente vai aglutinando. Quer fazer uma limpeza de praia? A gente promove a limpeza de praia, a gente ajuda com isso tudo, traz essas informações, quais são as informações pertinentes do que a gente precisa, de fato, condicionar e conectar para que isso aconteça. E aí a gente entra naquela, mas é só o meu canudo. Realmente, só o seu canudo talvez não modifique o planeta. Mas o seu canudo, mais o meu canudo, mais o canudo do Adolfo, mais o de cada um daqui, se a gente começar a tomar conta do resíduo que nós geramos, e essa responsabilidade ela vem no ato de compra, então ele vem do pré-consumo, do consumo e do pós-consumo. A nossa responsabilidade está desde que a gente entra no estabelecimento comercial e escolhe aquele determinado produto, a gente tem que entender que a gente está comprando a embalagem, então a gente promove a economia circular de forma que você adquira produtos com agricultura familiar, que utilize o menos possível de embalagem, se for utilizar as embalagens, que dê preferência por embalagens reutilizáveis, ou que tenha valor comercial para que você consiga fazer a economia circular ela girar de fato. Então a gente tem todas essas conexões. Então, quando se fala em ecovantagens, a gente também tenta atingir aquela pessoa que está lá na metrópole, não sabe como fazer, não tem tempo de ir na praia, não... Você pode participar de maneira indireta, porque a própria contribuição dessa pessoa faz com que a gente consiga conectar todas essas pessoas que estão dispostas a ter essas atitudes e que muitas das vezes falta não só o incentivo moral, de orientação, de organização, mas também financeiro, e aí a gente consegue articular tudo isso para que essas ações ambientais ocorram. Não vou me alongar muito por conta do tempo, que a gente já está com o tempo bem ultrapassado, mas mais uma vez eu gostaria de agradecer demais a presença, parabenizar mais uma vez o professor Mallory, o professor Guilherme, pela explanação, pelo assunto, pela temática, e é algo que realmente a gente tem que ter um outro olhar. A gente realmente precisa entender que o oceano é o pulmão do mundo, a gente muitas das vezes fala, mas em vários estudos a gente pode perceber que as relações dos corais e das algas elas estão muito relacionadas com a nossa condição de aquecimento global e as consequências do que isso tudo traz. Então são verdadeiros termômetros que a gente tem que olhar. E com essas informações trazidas aqui nessa live, eu acho que muita gente começou a ter esse insight de compreender o quão é importante a nossa responsabilidade, não só com o que a gente faz no nosso dia a dia, mas com a consequência de que tudo isso pode ocorrer. Então, parabéns mais uma vez. Gostaria e quero, vou me aprofundar um pouco mais nessas informações que o senhor trouxe, porque eu acho que cada um de nós aqui tem essa obrigação de propagar essas informações. É igual a gente serve realmente como abelha, a gente vai polinizando, a gente vai levando esses pólenes para a gente semear com esse conhecimento todas as pessoas ao nosso redor. Então, a partir do momento que a gente traz à luz esse assunto e esse tema, a gente tem essa responsabilidade de falar, olha, ontem eu assisti uma live e você tem conhecimento do trabalho das aulas. Então, assim, isso é um dever que nós temos, e eu acho fundamental que a gente acabe propagando, porque eu compartilho da mesma ideia de esperança do professor Guilherme. Eu continuo acreditando que os bons são maioria. Eu acho que a gente ainda vai fazer a diferença em tudo isso. Muito obrigado.